Como é uma loucura hoje para qualquer clube fazer um contrato com ele hoje. 3 ou 4 ou 5 Uhum. anos. Uhum. É um risco. Você não sabe se vai voltar a Sim. jogar. A comparação com o Luan, do ponto de vista do desempenho em campo, ela faz sentido. Porque não é uma fase ruim, é uma longa fase ruim. Já dura quase 1 ano e meio. Como é que pode isso? E ele, assim, ele emagreceu esse ano, ele está mais magro esse ano, aparentemente. Ele treinou bastante no comecinho de 2024. A gente não viu dessa vez o Gabriel na Disney, na NBA. A gente via vídeos do Gabigol treinando em casa, direto. Ele não é muito chegado em rede social, né? Mas alguém postava para ele lá os vídeos então. Mas estava toda hora lá, Gabriel treinando, treinando, treinando. Os Gabizetes estavam, agora vai, ele vem com tudo, ele está com fome, ele quer. Entrou em campo no Carioca. Carioca, aconteceu nada. Contra o Vasco, pênalti, perdeu. Final do jogo, 0-0. Qual o jogo importante que ele fez? Qual o gol importante? Puxa pela memória. Ó, tem muito tempo que ele não faz um jogo digno de destaque. E o Falso 9, que faz as análises táticas do Flamengo aqui no UOL, trouxe ontem, na sua participação semanal, o índice lá de trás, que é muito interessante. Aconselho todo o rubro-negro a assistir. Mostra como no ano passado, num ranking de aproveitamento, de desempenho dos centroavantes, do ano passado, o Gabriel era o pior da Série A. O pior da Série A. Gente, como é que ele consegue descer esse nível? Ah, o Pedro era o primeiro colocado desse ranking. É. Pois é, olha que louco, né? A gente tá falando do Pedro e do Gabigol. Claro, jogadores com características diferentes. Um até foi para a Copa e o outro não. Mas quando você olha o talento, talvez o Gabigol seja mais talentoso do que o Pedro, né? Mais Uhum. técnico, mais muitas coisas. Mas quem tá jogando. Eu não acho, não. Eu não Você acho, acha o não. Pedro melhor? Pedro tem muito mais recurso. Sem É, né? comparação. Eu acho que ele tem mais Bom, mobilidade, o Gabriel, e um chute de média distância melhor. De média distância melhor. Mas eu acho que o Pedro gera muito mais jogo. O Pedro faz pivô, sabe driblar nos passo curto, melhorou o cabeceio. Eu acho que o Pedro é um jogador que gera muito mais jogo que o Gabriel. o que você acha, Arnaldo? Eu acho que a vantagem do Gabriel seria justamente a versatilidade. O Pedro só é um ótimo jogador de uma nota só, é, numa posição só. O Gabriel pode jogar na posição do Pedro, né, junto com o Pedro, da direita para o centro, como camisa 10, como segundo atacante, mas ele está desperdiçando tudo isso. Curiosamente, talvez tentando entrar na cabeça do Gabriel, hein, mas que desafio esse. O último ano que ele joga em ótimo nível, o ano do Dorival, em que ele forma a dupla com Pedro, e nunca havia acontecido isso, e se sacrifica taticamente pelo time. Foi o Gabriel que fez o trabalho diferente, né? De jogar pelo lado direito, recompondo e tal. Eu não esqueço o jogo contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, na semifinal da Copa do Brasil, quando ele se matou aqui taticamente pelo time, voltou pra caramba, cobriu, fez isso o Gabigol. E aí, depois daquilo, talvez pensando nisso, curiosamente mesmo, porque o Tite tinha dado uma pista, uma letra, de que via o Gabigol não como um centroavante, mas como um atacante que possa jogar em vários setores para a convocação para a Copa. Quem foi para a Copa foi o Pedro na função de centroavante. E o Gabigol não, né? E eu não acho que o Gabigol tenha feito um ano pior que o Pedro, não. Foi comparável ao do Pedro com o Dorival. E aí, talvez por isso, não sei se perdendo a última chance de disputar uma Copa no auge, ele deu uma desmobilizada. Ele simplesmente. E aí começou aquela coisa, com o Vitor Pereira, não quero disputar com o Pedro, não quero jogar com o Pedro, não foi isso? Na final do Isso. estadual, com o Fluminense. E ele não jogou com o Vitor Pereira bem, não jogou com o Sampaoli bem, e não jogou esse ano bem. Não é só a chegada do Tite, que eventualmente não gosta do Gabigol, que provocou isso tudo, não. Como o Mauro disse, isso aí já faz mais de ano, né? Desde o início do ano passado. Daquele timaço do Jorge Jesus, né, que amassou todo mundo no Brasil e na América do Sul, são 3 caras que estão no Flamengo: o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol, né? Não tem mais ninguém daquele elenco lá. Olha a curiosidade: um tem 27 anos, o Gabigol, o Arrascaeta 29 e o Bruno Henrique 33. É indiscutível que o que está pior hoje, que você não vê perspectiva nenhuma, é o Gabigol, né? O Bruno Henrique operou o joelho, voltou e está jogando, o Arrascaeta está jogando, embora às vezes em má fase, às vezes em melhor fase, mas está jogando, é titular quase do time praticamente.
e o Gabigol, que é o mais jovem deles, e que em 2019 você falava assim, quem tem mais longevidade aí? Era o Gabigol. E agora tá nessa, tá Agora nessa o aí. Everton Ribeiro, que é o mais velho, está jogando bem no Bahia, né? Todos os jogos Exatamente. como titular, né? Ó, só para fechar esse assunto, as últimas polêmicas do Gabigol. Festa de aniversário depois da eliminação da Libertadores. Montagem com uma taça da Libertadores a mais que o Zico. Flerte com o Corinthians em entrevista ao Podpah. Suspensão por tentativa de fraude no antidoping. Foto vazada com a camisa do Corinthians. Tá aí a ficha corrida do Gabigol Rapaz. nos últimos tempos. Essa do doping, aquela discussão com o Marco Braz já insinuava uma coisa dessa. Ele não queria fazer o exame, queria ir embora para casa e tal, desconhecendo completamente a regra do doping. Aí foi contido lá para fazer. Podia ter se E complicado lá aí, atrás. e aí não tem o beijo pro Dorival, na coletiva depois do jogo com o É São isso, Paulo, a exatamente, da entrevista final. depois do jogo no Morumbi, quando ele reafirma que manda beijo sim, que ele gosta do Dorival, né? Tem ano passado, o Flamengo ganha do Fluminense de 2-0 na final do Campeonato Carioca, ele Isso, sai na zona mista de novo, reclamando não, dizendo que não quer mais jogar em tal posição, quando ele nunca foi um homem de área, né? Ele quando joga com o Pedro, ele compõe com o Pedro como ele compõe com o Bruno Henrique antes, e com a Arrascaeta. Ele precisa ter um segundo jogador de ataque que entre mais na área, que faça o papel de centroavante, que cabeceie uma bola, que ele não faça o gol de cabeça, né? É que o Bruno Henrique é diferente do Pedro, mas ele tinha uma dupla. Sempre teve até o Ricardo Oliveira de dupla lá atrás no Santos. Ele precisa ter um cara de referência para ele. O Bruno Henrique faz esse papel muitas vezes. Por isso se completaram tanto a partir do trabalho que fez o Jorge Jesus. Ele nunca foi um cara para jogar na função específica do Pedro. Tanto que o Tite não o vê, desde os tempos de seleção, como concorrente do Pedro. Ele entende que ele concorre com outros jogadores de lado de campo e tal. Então ele não mudou tanto de posição assim para jogar com o Pedro. Na verdade, essa é a função dele. Ele apenas jogou bem. Jogou para o time, jogou bem. Ali ele estava num outro momento. De cabeça, me parece, e também físico, técnico e etc. Mas a lista ainda é maior. Daria umas 2 telas dessa aí. Um festival. 2 telas.